vamos para o quadro Entrevista Sem Blá Blá Blá. E hoje eu recebo aqui no Sem Blá 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 na Educadora o entrevistado de hoje, desta terça-feira, que trabalha há 18 anos como psicólogo, adestrador de cães em Piracicaba e também em várias regiões do nosso país. O Ivan é um profissional com diferencial e foco no bem-estar, na boa relação entre tutores e os seus cães. E em sua experiência de quase 2 décadas, nosso entrevistado Ivan Quitolina de hoje tem atuado como consultor em hotéis e daycare. Exatamente. Que legal isso, né, gente? Então, estou falando desse super profissional que, olha, vai dar muitas dicas de como a gente ficar um pouco mais apaixonado pelos nossos pets e como mimá-los um pouco mais, como se a gente já quase não fizesse deles parte da nossa família, né? E Ivan também percorre várias regiões do Brasil com palestras sobre comportamento canino. Então, seja muito bem-vindo, meu querido. É um prazer ter você aqui no nosso programa. Muito obrigado, Gil, pelo convite. Como eu já havia dito, é muito bom falar sobre comportamento de cães, a relação nossa com os cães e o adestramento nos dias atuais, né? Então, espero poder trazer aqui informações que sejam muito válidas aos participantes e a todos. Com certeza a gente vai tirar muitas dúvidas aqui, porque é um assunto muito fofinho, inclusive, né, Ivan? É muito bonitinho falar de pets, né? Todo mundo aqui na rádio tem pet, então a gente vai aprender muito hoje, com certeza. Pra gente começar esse programa de hoje, eu gostaria que você fizesse, assim, uma apresentação sua, geral, de tudo que você faz. E depois a gente vai entrar nos assuntos de forma mais específica. Minha formação é em psicologia, atuo como psicólogo clínico também, e atuo com adestramento de cães há 18 anos. E nesse atendimento, Gil, eu faço a domicílio, sempre com a presença, eu chamo dono, mas tanto faz dono, tutor, sempre com a presença do dono, envolvendo a família, né? Porque não adianta treinar só o cão, né? Precisa ter esse olhar para a relação dos donos com os cães, né? E a mudança de hábito, que é tão importante para que essa relação seja mais harmoniosa. E nesse ponto, a psicologia me ajudou muito, né, nesse desenvolvimento desse tipo de atendimento. Vários outros profissionais também fazem esse tipo de atendimento, mas a psicologia sempre agrega muito nesse olhar, né? Então, esse é um foco de trabalho meu. Outro foco é que eu também dou seminários, dou cursos, palestras, seminários eu dou no Brasil todo para profissionais da área, levando o esclarecimento da análise do comportamento, que é o que nós aplicamos na nossa relação com os cães, e não só com os cães, entre a gente mesmo, né? E na modificação de comportamento e aprendizagens de comportamentos novos. Então, tem muita coisa, né, Ivan? Muita coisa, muita. O adestramento, ele progrediu muito nesses 18 anos que eu estou, e se olhar então 20, 30 anos atrás, progrediu demais. E o que é importante, né? Nessa progressão, o lugar simbólico dos animais, e principalmente dos cães, ele mudou. Ele mudou bastante, né? Se você pegar o lugar que o pet ficava e fica atualmente? Isso. Atualmente ele fica na cama, né? Exatamente. E assim, não há nada de errado com isso, né? É que antigamente o lugar simbólico, ele estava destinado a ficar no quintal, né, Gil? Não, imagina, os meus jamais. Eles são pessoas mesmo. E aí hoje isso mudou drasticamente. Tem um lado bom disso e tem um lado ruim, né? Então eu espero poder trazer algumas questões importantes nessas duas visões que se tem hoje desse lugar simbólico dos cães. E você falou de pets, né? Você sabia que a gente tem em torno de 140 milhões de pets no Brasil? Meu Deus! Exatamente. Aí pets envolve, assim, pessoa que tem peixe, tem gato, tem tartaruga, tudo que é considerado um animal não humano, mas que faz parte da família. Mas a iguana é considerado pet? A gente teve uma iguana em casa. Embora seja silvestre, né, é considerado pet nesse contexto. Nós tivemos 2 iguanas, o Vivinho conseguiu levar 2 iguanas pra casa. Uma delas me mordeu, inclusive, na época. Abriu minha mão, eu tive que dar ponto e tudo. Mas a gente amava a iguana. Depois a gente viu que ela começou... Ela
ela se transformou de iguana em jacaré, né? Que ela cresceu, que ela ficou gigante, ficou enorme. E aí, realmente, a gente levou ela pro zoológico. E ela foi morar lá com várias outras iguanas, que eu acho que ficou um habitat, inclusive... E tá feliz lá. Tá, né? Feliz da vida, lá no zoológico. E aí os cães, nós temos mais cães que crianças nos lares familiares brasileiros. Então nós somos um país que amamos os cães, né? E se a gente pegar esse dado, é muito interessante. Nós temos em torno de 56 milhões de cães e 44 milhões de crianças nos lares familiares. Se a gente Tem casais hoje que preferem ter um pet do que ter um bebê. Sim. Sim, é isso que eu ia trazer, né? Se a gente pegar pela questão estatística, Gil, os pets estão substituindo nossos filhos? Por questão estatística, sim. Entendi. Né? Por essa questão, friamente, olhando dessa forma, sim. Lógico que como cada um transfere seu afeto ao seu filho humano e ao seu pet, aí diz respeito ao afeto de cada um. Certo. Né? E que sim, vai sofrer julgamentos da sociedade, vai sofrer julgamentos muitas vezes de parentes, julgamentos até de profissionais da área, né? E por aí vai, né? Mas é a escolha de cada um também, né, Ivan? Sim. É o livre-arbítrio de cada um, né? A pessoa sabe se ela tem condições hoje de educar, de cuidar de uma criança realmente, ou se para ela, na questão, analisando friamente a questão afetiva, um pet seria, né, o ideal, né, digamos assim. A gente não tá falando aqui comparando criança com pet de jeito nenhum, mas é perfeitamente compreensível também, né? Sim, numa sociedade, né, que acelerada, né, não só do consumo, mas de trabalho, de cobranças, de uma intensidade absurda, os casais têm pensado muito entre um filho e um pet. Não no sentido de que entender que é a mesma coisa, mas no sentido de entender, poxa, mas eu quero elaborar esse afeto, esse cuidado, essa maternagem, e eu posso fazer isso com outro ser que não seja só o humano. E eu não vejo problema nenhum nisso, né? Então, assim, muitas vezes o pessoal confunde isso com humanização. Mas eu vou entrar um pouquinho nisso depois, tá? A gente vai falar, porque a gente tem muita coisa para falar, né, Ivan? Olha, e Vinho está aqui na live. Tá aqui na live? Aqui na live, tá aí, ó. Abraço pro Ivinho. Olha, tem bastante gente aqui, tem vários adestradores aqui, viu? Tem o adestrador Paulo, tem o John Dog. Tem o pessoal que me segue aí, né? Olha que legal, sejam todos bem-vindos. A gente vai aqui lendo e falando um oi, um hello aqui, conforme dá, porque hoje a nossa pauta tá recheada, viu? A gente tem muitas dicas legais aqui. Ô Ivan, como que a gente pode definir o significado de adestrador de cães? Sim, o adestrador de cães é aquele que, de forma resumida, né, vou pegar bem, é aquele que vai tornar hábil o cão para o convívio entre os donos e seus cães. Isso no ponto de vista do foco do atendimento pet, né, que é o que eu faço. Mas também isso se amplia, Gil, para muita coisa. Por exemplo, nós temos o adestramento para cães de busca e resgate. Então, esse adestrador vai o quê? Tornar hábil a função daquele cão para busca e resgate. Como a gente vê os cães de polícia, os cães de... os próprios cães que trabalharam naquela tragédia lá de Brumadinho também. Os cães de busca e resgate. Né? E que assim, aí as funções da utilização dos cães, elas são múltiplas, né? Tem cão de busca de cadáver, cão de busca de explosivos, sim. E eles são super importantes, eu sabia? A população não entende essas questões. Fala, mas vai buscar cadáver? Não tá lá morto? Vamos dizer assim, no leigo. Então, mas se você tem um cão de busca num escombro, né? De busca de pessoas vivas, e um cão de busca de cadáver, o cão de busca de cadáver otimiza aquela cão que é especialista só em busca de pessoas vivas. O treinamento é diferente? É totalmente diferente. Então fica específico, porque se você tem um cão que vai tanto buscar cadáver como pessoas vivas, ele pode estar farejando ali uma pessoa que já faleceu e deixando de salvar uma que em alguns minutos ela pode vir a falecer. Então por isso que se tem 2 cães com essas especificidades. E isso também se dá, por exemplo, a explosivos, faro de explosivo. O cão de faro de explosivo, ele pode, por exemplo, ser o cão de faro de entorpecente? Não. Porque imagine se esse cão indica que tem
ou um explosivo entorpecente, você não sabe se é um explosivo entorpecente. O explosivo pode explodir, enfim. E chama o gato e tudo, e daqui a pouco não, é um tijolo de maconha. Entendi. Aí chamou o gato, isolou uma área, tudo. Então tem que ser só o cão específico, super então. específico. Ô, Ivan, é possível adestrar qualquer raça de cão? É possível, ou qualquer sim. cão que não tem raça, que seja um vira-lata, Sim, por exemplo? Qualquer sim, raça. Qualquer raça, qualquer cão. E a é idade possível. do cão também? A idade, ela interfere, mas Ou, não... ou o cãozinho vai ficando assim que nem o adulto, que vai ficando mais inflexível, mais teimoso? Isso é muito legal de você trazer, e acho que é uma curiosidade até geral, né, de quem está assistindo. Porque assim, às vezes as pessoas falam, mas o meu cão já tem 3 anos, é possível adestrar? Meu cão já tem 5 anos, é possível adestrar qualquer idade. O que acontece Então há esperança, viu, gente? Sim. Se o seu cãozinho continua mordendo o rodapé do seu sofá, o pé da sua mesa, há esperança. Tem sim. E também, né, o que você tocou nesse ponto, quanto mais velho, às vezes é mais difícil. Sim, o que torna um pouco mais difícil, Gil? É que quanto mais velho, as aprendizagens que ele tem, que são reforçadas no ambiente, elas estão mais, vamos dizer assim, concretas, mais sólidas no repertório dele. Então a modificação comportamental que o adestramento vai trazer vai gerar um pouquinho mais de tempo, né, do que um cão mais novo, um filhote. Essa é a única diferença. Mas com paciência, com técnicas certas, com envolvimento da família, tudo vai muito bem. Tá? E tem uma idade que é considerada ideal para uma família tomar essa decisão de adestrar? Tem. Bebê, quando nasceu. Chegou na sua casa, já começa a treinar. Esse é outro extremo, né? Porque às vezes o pessoal fala, imagina, é muito novo, eu não vou treinar. Bebezinho, né? Coitadinho. Porque o filhote, a gente acha que a gente não treina, né? Os donos têm uma visão assim, é de leigo. Então ele fala, não, imagine, se der problema, eu treino. Assim, se morder alguém na rua. E na verdade, nós estamos treinando, sem saber. A forma que a gente se relaciona está ensinando o nosso cão. Entendi. Então por que já não ter consciência dessa forma de se relacionar e já criar bons hábitos para você ter um filhote legal, para você ter um cão adulto socializado, ambientado, você pode levar em qualquer lugar, ele não vai sentir medo, ele não vai querer atacar as pessoas, né? Então desde filhote é muito legal bacana. você falar isso, porque no meu caso, por exemplo, né, no caso do meu irmão que tá aqui na live, que escreveu aqui, mandou um abração para você, escreveu que esse é fera, falando de você. Ele tá fazendo esse elogio para você. Por exemplo, nós, né, que amamos adotar cães, a gente não pode ver um cachorro na rua que o Ivinho leva para casa. Esses cães, por exemplo, que normalmente ou foram abandonados ou sofreram maus tratos, eles têm muito medo, muito pânico, né? É possível adestrar esses cãezinhos também? É possível, eu já adestrei vários, é desafiador e a gente aprende muito com eles. A diferença é que um cão que a gente adota, Gil, a gente não sabe o histórico anterior. O que a gente vai observar é o comportamento manifesto. Então, nós observamos, por exemplo, assim, poxa, eu observei no meu cão que ele tem medo da figura masculina, da feminina não. O que aconteceu, muitas vezes não se tem essa informação, mas a gente tem esse dado. Olha, apareceu homem, ele tem medo. E homens que gostam de cães nunca fizeram nada para ele. Então, a partir desse dado, eu sei que eu preciso começar a trabalhar o quê? A desensibilização à figura masculina. Entendi. Para que ele comece a entender que, olha, o que aconteceu lá atrás, que possivelmente ele sofreu maus tratos vindo da figura masculina, não vai mais acontecer. E aí ele passe a confiar mais. Dizer que quase que uma ressignificação, né, Ivan? É uma ressignificação. A gente chama, né, na análise de comportamento, de mudança de função ou transferência de função. Enquanto a função é se esquivar da figura masculina porque ela apresenta um risco, com a desensibilização e depois com aproximações sucessivas e a própria figura masculina reforçando ele com petisco, com agrado, ele começa a mudar essa função, não vou mais esquivar. Eu vou ficar aqui porque não é tão ameaçadora essa figura. Então, entendi. A ressignificação ela vem bem nisso daí, né? Num outro sentido. Mas e, por exemplo, se o cão, ele como você fala, né? Ele tem medo, por exemplo, da figura masculina, foi judiado, enfim. E aí, esse adestramento precisa ser feito por uma mulher? Excelente pergunta. Eu já tive casos que eu observei isso e era tão forte nesse cão
que eu orientei iniciar um trabalho com uma adestradora mulher. Porque comigo eu sou pequenininho, né? Então imagina, por mais que eu tenha movimentação sutil, ele vai sentir. Não é sutil. Né? Ele vai sentir, né? Por mais que eu tenha essa consciência, eu abaixo e tal, ele vai sentir. Então, inicia-se com uma mulher, a adestradora vai fazendo essa aproximação gradual com a figura masculina e em determinado ponto eu posso entrar daí para dar continuidade. Então, já fiz trabalhos assim também. Que legal, né, gente? Você tá aprendendo, Chechel? É? Eu também tô aprendendo. Destrar minha tartaruga. Eu deixo ele falar 1 minuto, gente. Ele faz um estrago. Você tá vendo? Você tá vendo? Pode deixar ele falar, né? Ele faz um estrago aqui. Quando que a gente deve tomar essa decisão, por exemplo? Não, vou adestrar meus cães. Ou porque eles estão fazendo algum estrago em casa, ou porque eles estão mordendo as pessoas na rua, ou só porque realmente a pessoa quer ter um cãozinho assim que ela põe o petisco, ele pula, ele rola, fala rola, Sim. ele rola. Qual que é o momento que a gente decide chamar o Ivan? Sim, o ideal é que a partir do momento que a gente decide ter um cão, a gente já inclua nessa decisão o adestramento. Né? Esse seria o ideal. Lógico que nós temos uma cultura de eu vou chamar só quando der problema. Só que tem uma coisa interessante. Lembra que eu falei, Gil, que a significação mudou? Sim. Há 18 anos atrás, quando eu comecei, era só problema. Então, assim, era só mordida na rua. Era só problema, porque as pessoas de fato só chamavam quando dava problema. Mas de uns 5 anos para cá eu tenho ficado muito feliz porque tem surgido uma conscientização maior e cada vez mais tem aparecido clientes que pegaram o cão e falaram: Ivan, eu tenho um filhote e eu sei da importância de adestrar, eu já quero que comece já. Então isso é muito legal e é significativo na mudança de mercado. Então as aulas para filhote têm sido cada vez mais importante, coisa que há um tempo atrás não se valorizava tanto, né? Como que é, por exemplo, o sentimento do cãozinho? De ficar... É como se ele estivesse numa escola, que a professora fica dando uma reguada na cabeça dele, da pessoa? Não. Como que ele se sente, o animal, né? Com esse monte de comando, como que é pra ele? Sim. Aqui a gente eu tenho que trazer algumas questões que envolvem, né, o que o público acaba entendendo do adestramento. O adestramento antigamente estava atrelado aonde que veio o conhecimento do adestramento? Das instituições militares. Então até se falou comando, né? Comando é uma herança das instituições militares. Vou comandar, né? Os comandos de obediência. Sei. A gente não comanda, a gente ensina, né? Através de uma série de sinalizações, junto com indução com o petisco, depois vai tirando o petisco. E ele depois vai... tira? Tira. Coitadinho, depois que ele acostumou, que é gostoso. A gente torna ele aleatório, né? E ele sabe que vai ganhar daí, ele só não sabe quando, mas se torna aleatório. Entendi. E aí, Gil, nessa significação, no nosso inconsciente, ainda tem essa coisa de adestramento, é uma coisa, né, dominatrix, vai lá, tal. Bom, existem profissionais no mercado que ainda têm esse tipo de atitude. De abordagem. Né, de abordagem. Mas não é o que o adestramento deveria ser. Não é a sua visão. Não é a minha visão. Né? A minha visão é acolher a dor da família, entender, e não necessariamente você focar num cão extremamente obediente. Eu conheço muitos cães que, na obediência por adestramentos anteriores, são muito bons, mas que na hora, por exemplo, de escovar o dente, de passar um remédio no ouvido, fazer um manuseio básico, ninguém consegue. Eu acho que os tutores também têm dó e têm medo, né? E têm receio. Sim, mas isso tudo é ensinado, né? Então, a obediência ela é importante dentro de um contexto do convívio do dia a dia. Né? Então, a pergunta que você fez, ela é crucial nesse sentido, das pessoas entenderem que o adestramento, ele não é só para o cão. Bichinho. E não é para judiar. Eu, por exemplo, faço minhas aulas só com os donos juntos. Por exemplo, se você me chamar e falar: Ivan, adestra meu cão, mas olha, eu tenho esse horário, eu não posso participar. Eu vou falar: Gil, eu não vou adestrar o seu cão. Mas depois a gente deseduca, se você não estiver junto você com o precisa adestrador. estar junto, né? A gente deseduca o cachorro, não tem jeito. É isso. É justamente por causa disso. Exatamente. Então, a inclusão da família é importante.
É muito importante. Era exatamente para que essas fantasias, né, não surjam. O que ele faz com o meu cão? Ele sai passear, não sei o que ele faz. Entendi. Ele tá vindo, não tá vindo. Todas essas dúvidas. E é legal, né? Eu acho que você avaliar o que o tutor fala com o cachorro, como ele fala, né, com o cão. Como esses comandos na verdade são dados. Sim. E é interessante, é muito bonitinho, né? Porque eles entendem, né? Eles vão virando a cabecinha assim como se eles estivessem conversando com a gente. É muito, muito interessante de ver o adestramento, né? A repetição, né, da nossa rotina, junto com reforçadores que a gente dá, seja de carinho, de petisco, faz com que eles comecem a identificar que quando a gente fala de uma determinada forma, vem um reforçador. E aí sim eles passam a discriminar essas falas, né? Mas não necessariamente que eles entendam o significado das falas, mas eles entendem... Mas eles entendem o que? O tom? O tom, né, a função, que, poxa, toda hora eu falo assim, oi, meu amorzinho, mamãe chegou. E a hora que então, a hora que eu chego, Gil, eu dou um petisquinho, eu dou um carinho, basta depois de várias repetições, em qualquer momento do dia, não precisa chegar e falar, oi, amorzinho, mamãe chegou, ele já vai ficar assim, eu vou ganhar, tá aqui, entendeu? É por isso que a Mila faz isso, a irmã do Simba. Com certeza. Olha, toda vez agora que eu chego na minha mãe, ela mal fala oi pra mim, ela já me puxa lá pro lugar onde tem petisco, já bate focinho e não para de chorar, de me chamar enquanto eu não abro a porta. Aí você tem que dar o petisco. Comigo é só assim. Não, eu sou péssima nesse. Eu deseduco totalmente. Eu falo um negócio pra você, viu? Eu mesmo tenho que passar por um curso de adestramento antes de adestrar o cachorro. Porque olha que loucura, viu? E aí você falou de sentimentos, emoções, né? Aí a gente entra num viés mais cognitivista. Sim, os animais, não só os cães, eles possuem sentimentos, emoções, e isso faz parte até do Tratado de Cambridge, de consciência animal. Sei. Então, se fala muito hoje em treinamentos menos invasivos do que os treinamentos mais antigos, né? Sei. Menos invasivo não quer dizer que não vai ter uma correção de forma pontual. Correção não tem nada a ver com maus tratos. Claro. Né? Você bloquear um cão que está te pulando, só bloquear, é uma correção. Né? Você impedir que ele vá para algo que vá causar um prejuízo a ele, impedir com a guia, é uma correção. E que diz respeito ao benefício dele, não ao benefício de quem está corrigindo. Né? Então tem muita confusão a respeito disso hoje, tá? Pela humanização e até por ideologias de treino. Agora, no mais, a gente tem que trabalhar construindo emoções que sejam emoções consideradas positivas, boas, né? Não tem nada a ver com adestramento positivo. Para os cães, isso. Então, trabalhar muito mais a construção disso com reforçadores, né? E que aí a correção, que antigamente a correção era meio que a base do treinamento. Levava seu cão ao erro e corrigia. Entendi. Corrigia. Bom, que emoções a gente está construindo ali naquele contexto? De negação, acho, né? Não pode, de proibição. E emoções talvez não muito boas, de esquiva, de medo, né? De fuga. Bom, eu obedeço para me esquivar de uma correção. Sei. Agora veja, não, eu obedeço porque eu vou ganhar reforçadores aqui. Quando você fala reforçadores, exatamente o que significa isso? Tudo que a gente adiciona e que seja algo que aumenta a frequência de um comportamento é reforçador. O pessoal confunde reforçador com coisa boa. Reforçador é algo bom. Não. Reforçador, porque um abacate, você pode amar abacate. Isso é reforçador para você. E eu posso não gostar de abacate. Eu posso dizer que abacate é bom? Não, é reforçador para você, mas para mim não é bom. Entendi. Então, o reforçador é qualquer estímulo que quando eu adiciono, então, pega um petisco. Por que a gente usa muito petisco? Porque é o reforço primário, né, alimentar. Não precisa de condicionamento. Todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Todo ser vivo precisa sobreviver. Sim. Então a gente usa para facilitar, né? Depois usa bolinha, carinho, a gente vai usar uma série de coisas. Mas se toda vez que o cão senta e eu vou induzir ele ganha, que emoção eu estou trabalhando lá? Uma emoção considerada boa, né? Então, beleza. Aí eu construo tudo isso de uma forma menos invasiva e não forçando o cão a sentar. Entendi. Entendeu? Então é isso que mudou no adestramento também ao longo de muitos anos. Aí dentro do adestramento, eu não vou entrar nesses detalhes, mas assim, dentro do adestramento, Gil, tem ideologia de treino, igual o partido político.
Não igualzinho, acredito. igualzinho. É. Aí tem uma ideologia que fala que não pode falar não pro cão, nenhum tipo de correção pode, nenhum tipo de Nossa, correção. bullying, não pode fazer nada. Não então. pode fazer nada. O cão pode fazer praticamente tudo e a gente não Nossa, pode mas fazer daí nada. fica difícil, né? Porque daí você realmente humanizou. Tudo bem que a Exatamente. gente tem uma tendência a humanizar mesmo, né? A tratar o cãozinho como parente da família, dorme na cama e faz todas essas Sim. coisas, e dá 500 beijos, e faz tudo isso. Mas, pra tudo tem um limite, né? Se o seu cão Exatamente. sai na rua e ele morde uma pessoa, faz alguma coisa, você não pode achar lindo, né? Sim, Quer dizer, você não pode sim. achar um comportamento... E nem evitar situações que devem ser trabalhadas, evitar a todo custo. Ah, meu cão, ele é reativo. Ah, passei a 1h, meia-noite, fala, gente, O que é reativo? ele tem uma Ele- reação uma reação- considerada exacerbada num contexto, né? Então ele vê outro cão lá do outro lado e, nossa, parece que ele quer matar outro Ao cão. invés de adestrar, você sai no horário que não tem ninguém na rua. isso não é adestrar, também né? fica complicado, né? É. Ivan, a Silvia escreveu: tem um cachorro de 11 anos, porte grande. Ele fica na garagem. Na maioria das vezes, deixo a porta da sala aberta, ele não entra. Mas se ele invocar, entra e vai direto pro quarto do meu filho. Aí eu deixaria a porta aberta pra ele entrar no quarto do seu filho. Não, eu deseduco. Eu realmente admito que eu deseduco. Quer comentar, Ivan? Não, aí vai depender do que a Silvia quer, né? Se ela quer propor uma mudança desse comportamento, ela pode reforçar mais em outros locais. Ah, ela continua a pergunta aqui, ó. Tá. Desculpa te interromper. Ele escreveu: e ele deita, e quando ele entrar no quarto do filho, ele deita e só sai quando quer. Quando vamos tirá-lo do quarto, ele se torna agressivo e quer morder. Por que isso? Agora entendemos. Tá. Bom, possivelmente, é difícil analisar sem ver o contexto, tá? Mas possivelmente ali existe uma questão que eu não sei a forma com que é tirado ele. Muitas vezes o cão pode interpretar aquela forma como sendo um estímulo aversivo e ele vai querer exercer um controle sobre esse estímulo. Ela escreveu aqui que ele é um doce de cachorro. Sim, mas às vezes é uma questão muito pontual, né? Tem muitos cães que são muito dóceis, mas ele, por exemplo, é possessivo com o dono, então é muito pontual, possessivo com a ração, com o objeto, mas ele é super dócil, né, nas outras questões. Então, isso pode estar acontecendo, dependendo da forma como as pessoas vão tirar, ele vai lá e exerce esse controle de forma mais aversiva a ele agora. O que eu oriento é que, para evitar isso, treine sim com guia, entrar e sair do quarto. A hora que ele estiver lá, ou bloqueie o quarto, ele pode estar sendo possessivo com o filho, então, ou com aquele contexto, não quero sair daqui, ou, enfim, pode até ser posse por recurso, né? O que é isso? Posse por recurso é um comportamento muito natural de todo ser vivo, aonde a proteção, principalmente pelo recurso alimentar, é um comportamento comum. Tá? Então, na natureza, o que acontece, Gil? Os animais caçam, não caçam? Sim. É fácil caçar? Não deve ser. Deve ser bem difícil. A cada 100 tentativas, eles conseguem 30. 70% é de falha. E caçar envolve risco, a presa ela vai se debater, ela vai se proteger, então envolve sérios riscos. Quando ele obtém a caça, o que é mais fácil agora quando vem algum animal competir esse recurso alimentar? É mais fácil ele falar, deixa aí e vou caçar de outro. novo. Não, ou ele proteger aquilo. Ele protege com unhas e dentes. Aí você pode falar assim, mas calma lá, né? Você está falando de comida, né, Ivan? O que isso tem a ver com o quarto do filho da Silvia, né? Do filho da Silvia. Bom, a possessividade por recurso, ela pode também ser desenvolvida através de vínculo que se estabelece com algumas pessoas. Né? E o que ela ganha naquele território, o que ela ganha de recursos naquele contexto. É por isso que a Mila me defende. Se a Com Pretinha certeza. chegar perto, mostra todos os dentes pra ela. Sim. Se ela se chegar perto de mim. Pode parecer meio frio, né, assim, da minha parte, mas do ponto de vista biológico, nós somos gerenciadores de recursos para eles. Né? E eles aí passam a nos proteger também por conta disso. Isso pode estar acontecendo com o cão e o filho da Silvia. Pode, dentro daquele contexto, no quarto dele, ele vai emitir esse comportamento. E que aí, ao tentar manusear ele sim
tem um comportamento agressivo. Tem como resolver isso? Tem como resolver de uma forma relativamente tranquila, tá? Bastante trabalho de guia, trabalho de entrar e sair, bloquear os momentos que a gente não tem controle. Eu não vou ter controle do ambiente. Tá bom, se eu não tenho como supervisionar, treinar, pelo menos inicialmente, eu vou fechar a porta do quarto, para que não ocorra isso com mais frequência. Eu só vou abrir quando tem condições de eu estabelecer um outro padrão de conduta para que isso não ocorra. E aí vai melhorando o comportamento dele. Muito interessante. Gostamos da sua pergunta, Silvia. Muito boa a pergunta. Muito boa, né? E hoje eu tô conversando com o Ivan Quitolina, gente, que trabalha há 18 anos como psicólogo e também adestrador de cães em Piracicaba, toda a região, né? No Brasil, se você precisar do trabalho dele, você pode entrar em contato. Depois, aqui no final do programa, a gente também vai deixar todos os contatos para você, porque ele tem muita experiência, gente. São quase 20 anos atuando como consultor também em hotéis, daycare e com foco no bem-estar dos animais, né? Dessa relação tão linda que é tutor e os seus pets. E aqui a gente falou de pets de várias espécies, né? Você que tem gatinho, É possível adestrar também, Ivan? Gatos? Sim, parece possível. que o gato, ele parece que não quer conversa com a gente, né? Não sei, os gatos que eu conheço, eles são meio assim, ele tem universo paralelo, parece? Ele tem uma autonomia um pouco diferente, né? Né? Mas é possível sim adestrar. Eu não trabalho com gatos, eu tenho gatos, eu não trabalho, mas eu conheço vários profissionais que trabalham. Você nunca tentou adestrar seus gatos? Já fiz algumas coisas legais. Flavinho tava aqui me sugerindo agora na primeira hora do programa que eu deveria adotar um gato mesmo. Fala, vou botar com 5 cachorros? Será que vai dar isso, né? Bom, temos aqui alguns comentários na nossa live, eu vou ler pra você. Lu, adestradora, escreveu que você é um gênio. Olha que legal. Obrigado. Isso. O espaço do dog também, curto muito o Ivan, ele entende muito. O Regis... O Regis é demais, gente. Tem um Fox Paulistinha. Menina, que cachorrinho pegajoso. Ele escreveu aqui na live. É ele que tá falando, hein? O que a gente faz? Dá pra adestrar um Fox Paulistinha? Porque eles também, eles são... É um cachorrinho meio bravo, né, gente? O Fox Paulistinha, parece? Depende, né? Ele é da família dos terriers. E a família do terrier, que faz parte aí do Bull Terrier, Pitbull e várias outras raças, né? Eles são um pouco mais intensos quando eles expressam alguns comportamentos. A questão de ser pegajoso, né? Eu preciso entender o que seria pegajoso. Eu acho que o pegajoso é o dono do cachorro, entendeu? Que essa construção se faz, né, na relação, né? Os meus são super pegajosos, eles são melequentos mesmo. O Everton escreveu: o desafio é o indivíduo saber fazer a leitura do que o cão está apresentando, né? Eu acho que esse deve ser o maior desafio mesmo, né, Ivan? Sim. Desenvolver um olhar para a linguagem corporal dos cães é muito importante e mais, né? O pessoal se apega muito a um álbum de figurinhas. A gente vê isso na internet. O cão tá com esse comportamento, ele tá expressando isso. Tá com esse, tá expressando aquilo. Ok. Esses atos comportamentais estudados pela biologia vão denotar, sim, um tipo de emoção e um tipo de linguagem, mas sem contexto também fica muito vago. Preciso entender o contexto que se dá. É como se fosse um adulto numa consulta médica, num histórico médico. Tem que saber o que está se passando, né? Exatamente. O Felipe escreveu: estou adestrando um caso parecido, uma cadela husky com extrema fobia de homens. Comecei a dessensibilizar e estou tendo avanços. Olha que legal o comentário também, né? Sobre o que você acabou de falar aqui para nós. Eu falo que esse é o lado B do adestramento, Gil. Enquanto o lado A são aqueles vídeos que a gente vê o cão super feliz, obediente e tal. Lindo, né? O lado B é aquele cão que a gente pega e a gente vai construindo e melhorando um trauma e que, na verdade, quando ele passa na rua, ninguém vai ver que esse cão é adestrado. Fala, ele só não tá puxando, é um cão como outro qualquer. Né? Mas ninguém sabe o histórico dele, para ele chegar nesse ponto de estar passeando na rua tranquilo, nesse contexto. Antes tinha medo de tudo, não podia sair, travava, agora tá passeando. Né, é um avanço, né? É um baita de um avanço. A gente tem que conhecer o histórico mesmo, concordo com você. E esse lado B acaba não sendo tão reconhecido no nosso meio, né?
as pessoas, o Paulo escreveu, as pessoas têm um convívio muito maior com os cães, né? Isso exige mesmo uma educação para o bem comum. E assim o cão também tem um bom comportamento em todos os lugares. E eu acho que é importante também pro cão, não é, Ivan? Super Ele não se importante. sente assim mais seguro, mais acolhido, talvez? Super. É daí a importância do adestramento, né? A Vi Soares escreveu, profissional demais. A aluna Meg adora ele. Ah, Meg. Sim, é uma Border Collie Meg- filhote. Olha, eu vou te falar um negócio. Tem pergunta aqui? Eu vou te falar um negócio. Eu assisti um vídeo na internet, até mandei pro Ivinho ontem, pro meu irmão, uma Border Collie. Ele me falou que a raça do cachorro é essa, porque eu não entendo muito de raça. Fazendo, sabe o quê? Pastoreio das ovelhas. Sim, Ela possivelmente recebia é um um Border Collie. comando, foi pastorear, trouxe mais de 200 ovelhas pra dentro do cercadinho. Eu falei, gente, no comando assim, de um apito, ela pulou da moto, fez nananã no meio de uma fazenda, depois chegou, subiu na moto de novo, parou sentado. Eu falei, gente, que cachorro inteligente. É da própria raça essa inteligência também? Isso, possivelmente é Border Collie, embora outras raças também façam pastoreio, né? Mas o contexto está me dizendo quase 100% que seja O Ivinho Border falou Collie. que é Border Collie, que é aquele cachorro todo Isso. peludinho assim, aquele pelo meio que parece que não assenta, Que né? é usado também bastante no agility, né? Vamos lá, Gil. Que legal as isso. questões das raças ao longo dos séculos, né? Elas foram sim sendo selecionadas para desenvolver determinadas funções. Então, o pastoreio para o Border Collie é uma coisa que tem uma predisposição mais fácil para ele. Isso já da natureza do geneticamente falando. Agora, tem um ambiente. Para chegar nesse ponto que você viu no vídeo, precisou de muito treino. A diferença é que existe uma predisposição maior para a raça desenvolver-se muito bem no treino de pastoreio. Então é sempre genética e ambiente. Até quando a gente vê, por exemplo, os cães que são escolhidos para fazer escolta, para cuidar de chácaras, enfim, Sim. também eu acho que é feita uma avaliação em termos de raça, Sim. né, Ivan? E daí a importância das raças, né? Por exemplo, é importante não compre, adote. Ah, tá bom, você quer adotar? É importante. Mas eu acho que a frase deveria ser diferente, né? Compre, mas também adote. Né? Porque é uma escolha da pessoa. E a compra de uma raça tem a ver com isso. Com o conhecimento que cada um tem sobre a função das raças e de repente eu quero ter na minha casa um pastor alemão para o meu abrigo que eu preciso, que ele alerte, que ele tenha os comportamentos... Um comportamento de vigilância. De vigilância, mais um cão de predisposto. guarda, né? Isso, depois eu posso até treinar como um cão de guarda, mas ele já tem mais predisposto isso. Entendi. Então acho que essas questões na nossa sociedade hoje, elas estão muito assim, né, em ebulição e tal, e eu vejo que não, se a gente estudar a história das raças, todas elas foram desenvolvidas para determinadas funções, né? Agora, Ivan, eu vou fazer uma pergunta pra você que eu acho que você não vai saber responder. Eu acho que vai ser a única pergunta que você não vai conseguir responder, Vamos lá. Ivan. Por que o Pinscher pensa que ele é um cão de guarda? Por que o maior, que tem certeza de que ela é um pitbull... Você pode explicar pra gente essas questões? Posso. Porque eu já tive um Pinscher que tinha certeza que era cão de guarda, que ele latia assim, absurdamente enlouquecedor. E a minha York tinha certeza que ela era um pitbull gigante. Sim, isso aí é muito legal de você trazer, né? Eu até tenho algumas brincadeiras com o Pinscher, né, em relação a isso. E o pessoal às vezes se diverte. Um outro leva a sério, mas o contexto é brincadeira. O que acontece com os cães de porte pequeno, né, e mini, é que para eles tudo é muito maior. Então, o estímulo de alguém abaixar para pegá-los no colo é totalmente diferente de um dog alemão, de um pastor alemão e de alguém abaixar. Então, imagine que para eles tudo é gigante. Então, essa hiperestimulação que ocorre e muitas das vezes, Gil, eles não são respeitados. Então, esses comportamentos invasivos que ocorrem em relação a eles começam a deixar eles cada vez mais reativos, né? O que a gente faz quando vê um cão pequenininho? Ai, que lindo, que bonitinho, pega no colo. Amassa, vai. Aí se ele meio que dá uma rosnadinha, ai, mamãe não tem que ter medo da mamãe, do papai, tá tudo bem. Quer dizer,
em nenhum momento, você falou da leitura, né, da linguagem, em nenhum momento a gente está fazendo a leitura da linguagem do cão. O cão está dizendo, estou incomodado com isso, estou tentando me esquivar, estou dando sinais para você se afastar, não é assim que eu quero que você chegue. E aí a gente vai lá, invade, pega. O que vai acontecer? Na primeira vez, ele rosnou, não mordeu, mas rosnou, e não foi respeitado. Na segunda, ele fez a mesma coisa e não foi respeitado, foi invasivo. Na terceira, ele pode desferir uma mordida. E aí, quando ele desfere uma mordida, as pessoas vão ter duas ações: se afastar, o que acaba reforçando esse comportamento, porque era isso que ele queria mesmo, que a pessoa se afastasse, ou confrontar o cachorro. Seu feio, não faça mais isso, o que também pode piorar, porque ele pode ficar mais defensivo. Na quarta vez, o que vai acontecer quando uma pessoa se aproximar desse cão? Ele vai rosnar e vai morder. Antes dela pensar em pegar no colo, vai morder o pé, começa a se tornar um padrão de conduta desse cão. Tem um vídeo rodando, viralizando na internet, a dona é bem corajosa, a tutora é bem corajosa, porque ela tem um pincher e ela tá no vídeo ensinando o pincher a meditar. E ele rosna os 40 segundos do vídeo. E eu entro em pânico assistindo aquele vídeo, porque eu falo, gente, esse cachorro vai dar uma mordida nessa mulher, porque os dentes... E o pincher, ele é um cachorro bravo, já tive 2. Ele é um cãozinho nervosinho, entendeu? Ele... Os meus eram, gente, não sei. Não, mas né? Eles os têm... meus eram, sim, bem os temperamentais. Cães pequenos. E então, é muito interessante falar isso, porque assim, a gente vê um circo em relação aos animais, né? Nós vemos, por um lado, as questões que envolvem o não compre, adote e criar uma exploração animal, isso dentro de questões ideológicas, né? Mas aí não se tem esse olhar de olhar e falar assim, essa dona está explorando o sofrimento desse cão. Ela está estimulando determinados comportamentos que, por mais que o cão aprendeu com ela, não é legal, tá gerando estresse, tá gerando uma série de coisas. E o circo foi proibido com animais. Sim. Eu sou da época que eu fui em circo com animais. Eu também. Né? Eu acho que a sociedade progrediu, que bom que foi proibido. E eu fiquei muito feliz de ter sido proibido. Que bom que foi proibido. Sim, muito. E muito estresse, viagem e treinamentos realmente, né? Eu vi elefantes com um transtorno obsessivo compulsivo em circo. Nossa, que judiação. Né? Então, assim, é muito triste. Agora, nas redes sociais virou um novo circo com os cães. Né? Os donos fazem para ganhar like. O que você está falando eu vejo com Rottweiler rosnando e tal. Por mais que a pessoa tenha treinado, por mais que ela tenha um certo nível de segurança, isso não é adequado fazer, porque você está incentivando essas pessoas, banalizando um comportamento que está gerando estresse no cão, está gerando um comportamento agressivo que pode desferir uma mordida grave. E aí, né? Aonde tem o limite disso, né? Já que a gente está falando, né, de bem-estar, né? Sim. Então é muito complicado. É preocupante, né? Tem que ter uma análise mesmo, né? O Jô me escreveu, Gil Matos, muito bom você escolher trazer o Ivan para essa live. Ele ensina os cães, seus tutores e também outros adestradores. Parabéns para vocês dois. Olha que legal. Vamos melhorar a cultura canina no Brasil. E a gente é super a favor, né? Estávamos aqui no break falando sobre essa questão de agora maus tratos ser crime, e pra mim foi uma alegria, assim, porque era muito triste, né? Eu acho que tem que ser punido com rigor da lei mesmo, porque o pet é animal, gente, é pet, é criação de Deus. Como é que a gente pode descartar maus tratos? É cada absurdo que a gente vê. Eu não gosto nem de falar muito desse assunto, que eu fico emocionalmente abalada, sabe, com maus tratos. De qualquer esfera, não é só no animal, mas é que o assunto hoje é esse, né? Ô, Ivan, o Flávio Vale, um colega nosso de profissão também, que trabalhou com a gente aqui na Educadora, ele escreveu, tem um Bacê, late pra tudo e pode acreditar. Odeia os carteiros. O que fazer? Porque eu sei que ele incomoda. Não, Bacê perturba também, gente. Quem tem Bacê sabe. Ai, dá uma dica aqui pro Flávio. Flávio, primeiro tem que entender que contexto ele late e por que ele late, tá? Se é medo, se não foi socializado, se é com crianças, com adultos, se é com pessoas passando, enfim. Teria que entender melhor esse latido, porque o latido tem alguma função e está expressando algum comportamento. Ou uma função, né?
Agora, o carteiro vai lá, toca a campainha, joga a carta. Se o cão ficar no abrigo, toda hora o carteiro, de certa forma, está invadindo o espaço, o carteiro sofre, né? E aí sim, eles vão desenvolver, mesmo um bacê, eles vão desenvolver o comportamento de alerta, né? O comportamento de defesa territorial, que é muito comum. Então, tem a possessividade também, né? De repente, porque cuidado do tutor, né? Proteção, eu acho. E é no território dele que ele recebe alimento, comida. Então, ele vai defender aquele perímetro quando ele percebe que está sendo invadido, né? E aí se tem um carteiro ou outro que pra zoar, vai lá, seu bunda mole. Você fala pro carteiro acostumar com o seu bacê e tá tudo certo. Ivan, adestramento, pra gente considerar ele adequado, ele é feito num processo contínuo, ou o animal é submetido, por exemplo, a várias técnicas de aprendizado divididas em várias fases? É um processo contínuo. Os conceitos que a gente usa na aplicabilidade prática são os conceitos da análise do comportamento. E aí sim, através desses conceitos, se desenvolvem técnicas, Gil. E as técnicas, ao longo dos anos, têm cada vez mais melhorado. Né? Então, exatamente por essa mudança de mentalidade. Então, as técnicas têm sido menos invasivas. Então, isso é importante. Não quer dizer que não possa ter, como eu disse, correções, né? Um cão quer matar todo mundo, você precisa controlar esse cão, alguma correção vai ter, não tem como, né? É lógico que proporcional ao porte, ao tamanho, ao dano que ele pode causar a terceiros, né? Proporcional. A correção num pincher que quer morder alguém é diferente de um cane corso, né? tem a proporção, as ferramentas vão ser diferentes. Mas sim, é um processo contínuo. E eu sempre falo que o adestramento que eu faço é para a vida toda, porque se a pessoa tá lá, como eu coloco, olha, você tem que participar, ela entende, porque eu estou ensinando ele também a treinar o cão dele, ela entende o que ela deve fazer naquele contexto, e depois amplia esse entendimento para o dia a dia, o que eu falo para ela nesse momento? Falo, olha, de agora em diante é importante que você faça uma manutenção, e é o dia a dia, é manter isso. Mas o adestramento, ele tem um período. Tem um período, lógico. Eu não vou ficar a vida toda, né, com o cachorro. Quanto que é a média, assim, é que vai depender, né, da raça, do passado, né, do histórico do animal também, né, se é bebezinho. Eu sempre coloco assim, se os donos fizerem 4, 5 meses de treinamento participando, tá? Ele já vai ter avanços significativos, na maioria dos casos. Quando é caso daí de trauma, fobia, muito medo ou comportamento agressivo, aí sim a coisa pode se estender um pouco mais. E é possível adestrar qualquer raça? Qualquer raça. E só cachorro? Todas as espécies são treináveis, todas. O que a gente faz? Usa análise do comportamento, por exemplo, para treinar o manuseio de tigre dentro de um zoológico. Você já viu escovando dente de tigre? Ou tirando sangue? Eles usam um stick target, que seria uma bola na ponta, como se fosse uma antena com uma bola, adaptada, lógico, pro tigre. E o que eles fazem em associação? Na verdade, discriminação, mas eu vou usar associação para o público entender. Eles associam assim, ó, toda vez que o tigre toca essa bola, ele ganha um reforçador. Tocou, ele ganha um reforçador. Tocou, ele ganha um reforçador. Daqui a pouco, ele coloca na própria jaula lá o stick target, o target, né? Que é um estímulo discriminativo, e mantém ele tocando lá. Depois ele vai aumentando o tempo que o tigre fica tocando para ganhar recompensa. Nisso, ele não está colado com a jaula. Ele começa a trabalhar o manuseio ali na região que vai tirar o sangue. Ele começa, a partir disso, a colocar um dispositivo que ele tira a pata lá. E aí ele mexe na pata. Ivan, mas é muito trabalhoso. É muito trabalhoso, mas o resultado é muito bom, sabe? E lógico, ali tá trabalhando estímulo aversivo. O pessoal acha que, tá vendo, ó, é só por reforço positivo. Não. Não, se ele não fizer aquilo, ele não ganha o reforçador. Entendi. Isso é aversivo. Entendi. Imagine só, você tá com fome. Eu não tô dizendo que é
ele tá na ausência de alimento, mas tá no momento de você se alimentar. Chega meio-dia, nossa, tô com fome. Aí eu falo assim, Gil, você só vai comer se você falar oi para aquela pessoa. Aí você fala, caramba, né? Então quer dizer que se eu não falo oi, eu não vou ganhar. Aí você fala, tá bom, vou falar oi para poder ganhar. Quer dizer, um controle aversivo existe aí. Entendi. Né? Então não é... E quando eu falo isso, não é o pessoal pensar, não tem nada a ver com maus tratos, nada a ver com maus tratos. Mas é só o pessoal entender que a estimulação aversiva, ela sempre vai estar presente no treinamento. A gente só precisa ter consciência disso e para poder optar melhor, né? Que estímulos que a gente vai usar, a dosagem e tudo mais. Agora, esses bichinhos muito pequenininhos, não dá para adestrar, dá? Dá. Não dá. Não tem o circo de pulgas? Uma tartaruga? Dá. Como que adestra uma tartaruga, gente? E tem que adaptar as técnicas para uma tartaruga. Mas dá, olha lá. Olha lá, Xexé. Ele já se empolgou, já. Ele ficou feliz. Agora vai começar ele conversar com a tartaruga. O olho dele brilhou já. No aquário. Vai começar a conversar com a tartaruga agora. Sua tartaruga tem nome? Não. Por que você não dá o nome dos seus molhos de tomate na tartaruga? Tartaruga serelepe. Imagina o serelepe. Maravilhoso. Ai, meu Deus, é muita novidade aqui, não. Olha, o Regis escreveu: a Fox Paulistinha o dia todo. Peraí. 24. Não, ela é agitada o dia todo, 24 horas. Não tem nada que fazer, meu Deus, ela me irrita. Aí, meu amigo, foi você que mimou muito a sua cachorra, entendeu? Aline Pet. Oi, Ivan, aqui é a Aline de Campinas, sua aluna do ano passado. Sábado passado não consegui dar banho numa pastora suíça. Não consegui nem chegar perto. A mãe que teve que fazer todo o procedimento de banho. Ela fez o meu curso de Lois Fez, né, ano passado, Aline. Tudo bem, Aline? Ela escreveu aqui, ó, tive medo do meu banho à tosa da primeira vez. Estou um pouco frustrado. É normal. Ainda mais um pastor branco suíço, né? Assim, um cão grande. É um cão grande, tem né? Tem que tomar bastante cuidado, é devagar. Mas você vê, ó, voltando, o conceito que a gente usa lá é o conceito de estímulo discriminativo, pareamento de reforçadores, que são conceitos importantes da análise do comportamento. Só foi adaptado ao tigre, que é adaptado à tartaruga, é adaptado a leão, é adaptado a gato, adaptado a cães. Só a técnica vai mudar, mas o conceito é da análise do comportamento. A metodologia é sempre análise do comportamento. Gente, é muito legal tudo isso que a gente está falando aqui, viu? Falamos sobre raça, falamos sobre que todas as espécies são possíveis de adestramento.